Olá, sejam bem-vindos ao canal Manual de Sobrevivência da Família. Nesse canal nós queremos que você e a sua família tenham uma vida próspera, feliz e abundante. E hoje nós estamos no podcast com a Emília. Ela vai falar sobre um assunto Bate-papo. incrível, um bate-papo que você não deve perder de formas nenhuma. É sobre o quê? Deus sabe o que é melhor para a gente, todas as coisas cooperam para o nosso bem, essas coisas. É isso, Deus sabe o que é melhor para todos nós. E todas as coisas, até as coisas ruins, cooperam para o nosso bem. Então vamos ao vídeo. Isso. Então vamos lá, nem sei mais. Nem sei por onde começar. É porque a gente começou o vídeo e tivemos que gravar tudo de novo. Ó, você começou a falar do que você fez o processo seletivo para contrato. Nós mudamos para cá, para Betim, você ficou 6 meses no contrato. 7 meses. 7 meses no contrato e de repente você já tinha feito o concurso público para efetivo, que é da área da saúde. Você até explicou como é que funciona. Quer explicar de novo? Tá, mas tá gravando? Deixa eu conferir. Tá gravando. Bom, então vamos lá, vamos recapitular isso aí. Então, aí o governo federal tem um programa, Isso, que é a Academia da Saúde. Tem esse programa que aí. as prefeituras, elas recebem subsídio do governo, é isso? Recebe. Para poder intermediar esse programa. E ela é educadora física, trabalha nesse programa. Se você for no OBS que tem o programa Academia da Saúde, vai ter lá um educador físico que vai fazer aulas, vai ter os horários para você de graça aí, para você ter a sua saúde física em dias. É isso. Vamos lá. Ela passou 2 vezes nesses concursos, um para contrato, ficou 7 meses, um para efetivo, e durante esses 7 meses aí, o concurso chamou ela para se tornar efetiva. Foi numa terça-feira, né? 9 horas da noite, ela recebeu a mensagem lá que seria efetiva, que ela tinha que providenciar os exames, que são exames de sangue, de urina, são vários exames administracionais. Porém, ela também teria que... Você tá explicando tudo, mozinho? Tô, porque você tá com... Preguiça? Não, eu explico. Então vai, pode explicar. Então vamos lá, vamos recapitular. Você estava fazendo um resumo, né? Tava fazendo um resumo porque você tava meio com preguiça, porque você falou tudo, teve que falar de novo, porque o vídeo começou a gravar. Não, na verdade o vídeo não estava gravando. Então vamos lá, vamos voltar desde o começo, né? A gente tem um vídeo gravado que a gente contou, né, amor? Eu fiz 2 provas. Isso. Uma para um processo seletivo, que é contrato, e a outra é para concurso efetivo, certo? Só que o efetivo não estava chamando o ano passado, não chamou, não nomeou, certo? Então eu estava no contrato, nessa vaga aí, nesse cargo que é o quê? Academia da Saúde. O que é Academia da Saúde? É um programa do governo federal que quem executa são as prefeituras através da Secretaria Municipal de Saúde. Isso. O que é isso? É um programa de ginástica, ou seja, eles contratam um profissional de educação física, que eles chamam de educador físico da saúde. Certo? Pode ir, tá gravando. E aí a prefeitura oferece aos usuários, qualquer pessoa, ginástica gratuita. Esse é o cargo que eu estou ocupando. Isso. Certo? Bom, o que aconteceu? Eu estava numa vaga X, não é isso? Eu estava nessa vaga X. A vaga que ela tá falando é a UBS, porque tem vários UBS espalhadas em Betim. Em qualquer tem cidade. UBS do Niterói, UBS... Da onde mais? Tem muitas. Tem muitas espalhadas aí. E ela estava num UBS aí de um determinado local. Eu não vou dizer por quê. Para não ficar... para ficar restrito mesmo, para deixar aí. Isso. Aí o que acontece? Eu fui nomeada dia 21 de fevereiro. Uma terça-feira à noite. Certo, gente? E o que aconteceu? Eu nem consegui dormir nesse dia, não é isso? Inclusive ela não me deixou dormir esse dia. Porque olha pra você ver. Esse dia eu ia trabalhar no outro dia? Não sei, não lembro. Provavelmente eu devia estar morto. O
que acontece? Eu tava lá, bem bonita lá no meu cargo, todo mundo naquele negócio, chama, não chama, nomeia, não nomeia, todo mundo esperando, porque tava marcado para chamar até dia 31 de março. Todo mundo, você fala os pessoal lá do seu Pessoas que concurso. passaram, tava no comentário, né? Bom, aí 9 da noite eu recebo essa mensagem, saiu a nomeação, seu nome saiu. Gente, eu já fiquei em pânico. Por quê? Na hora que eu olho lá, marcaram a minha data do meu exame admissional dia 27, que seria na próxima segunda-feira. E eu, naquela coisa, né, de querer ficar no carro, na vaga que eu tava, entrei em desespero, entrei em parafuso. Por quê? Na minha cabeça eu pensei, eu tenho que dar um jeito de conseguir chegar lá antes, resolver tudo antes para conseguir a vaga que eu tô. Esse era o meu pensamento. Você entendeu? Entendi. Então, só que eles falaram o quê? Só que me falaram o seguinte, Emília, para você fazer o exame admissional, você tem que sair primeiro. Você tem que fazer o exame demissional primeiro. Você tem que ser mandado embora. Isso, então se o meu exame admissional estava marcado segunda-feira, 8 horas da manhã, o último dia que eu teria para sair fora era sexta-feira. Certo? Então o que eu pensei? Minha cabeça entrou em parafuso. Você entrou em desespero. Entrei em desespero, por quê? Tinha que fazer exame de sangue. E não podia aceitar exame de sangue retroativo, era naquela hora. Você estava até com medo do exame de sangue dar tudo errado. Exame de urina, todo mundo tava falando isso. Eu acho que quando você o pessoal começa tava a com ficar medo até do nessa exame de urina. Você começa a ficar com tanto medo que começa a vir umas abobrinhas na cabeça. Isso. E até os povos, será que meu exame de urina tá certo? Será que eu vou passar? Gente, o pessoal com medo por causa do exame de urina. Eu lembro que eles falaram um trem lá do exame de urina, mas não era uma loucura total. O quê? Você não lembra, você até falou. Estavam falando lá. Aí tinha que ter assinatura lá do bioquímico, essas coisas lá. Aí o que a minha cabeça bonitinha pensou? Gente, na sexta-feira que vai ter o exame demissional, que é o último dia, eu vou, quem sabe eu consigo fazer na mesma hora o admissional. Foi isso que passou na minha cabeça. Você queria te burlar o sistema. Não é burlar o sistema, aproveitar que eu tava lá, entendeu? Aproveitar e burlar o sistema. Tá bom. E pra conseguir o quê? Porque eu queria aquela vaga que eu estava. Porque a gente tava falando isso. A gente não sabe. É o famoso golpe. É um golpe, né? A gente não sabe, quando a gente tá num lugar, a gente não sabe o que tem em outro lugar. Se é bom, se é melhor, como é que vai ser. Mas a gente tá acostumado naquele lugar ali. Você acostumou com aquele local. O ser humano é assim. Surgiu a oportunidade de ir para outros, porém você não sabia se o outro era pior ou melhor. Aí você fica naquela, é um desespero, porque você pensa, vou ser efetiva, eu tenho que escolher certo. Então o que eu pensei? E a gente não sabe mesmo, o ser humano quer ficar acomodado, ele quer ficar naquele lugarzinho que ele tá ali, que era o único lugar que eu sabia. Não, eu quero a mesma vaga que eu tô. Porque esse concurso que eu fiz era para a mesma vaga que eu estava, porém ia trocar. Os contratados iriam sair e os efetivos iriam entrar. Só que nessa brincadeira eu fui a única contratada que passou também para ser efetiva. Por isso que eu fiquei naquele negócio de continuar na mesma vaga. Você foi a única contratada que foi passou? A única dos 15, eu fui a única que passou. É bem que aquele cara da Guarda Municipal falou que quando é contrato, o pessoal de Betim passa. Mas quando é concurso efetivo, aí vem o pessoal de fora que estuda muito mais e toma a vaga deles. Os meus colegas tudo é de Belo Horizonte, Contagem. Não é de Betim. Os próprios de Betim não passou foi nenhum, né? Só eu. Aí o que acontece? Você é a única betinense? Sou. Que isso. Aí o que aconteceu? Na quarta-feira de manhã eu teria que dar uma aula. Nessa vaga que eu estava de contrato. Tá. Depois de passar a noite inteira sem dormir, tem que fazer os exames todos e tentar burlar o sistema, você ainda tinha que dar aula no outro dia. Calma, eu ainda não fiz exame ainda. Na minha cabeça estava matutando as coisas como que iriam ser feitas. Que eu pensei, gente, se eu deixar para fazer esse exame de sangue na quinta-feira e ele não ficar pronto na sexta. Então assim, minha cabeça entrou em parafuso. Eu não consegui dormir, tentando matutar as coisas para agilizar o processo, porque o meu... nomeou dia 21. Nomeou dia 21. Terça noite, não é? Na segunda-feira, dia 27, eu teria que já estar com os documentos tudo pronto. Exame de sangue pronto, tudo mais.
Entendeu? E nessa hora você nem pensa que o laboratório abre sábado, abre domingo, você nem pensa nisso. Você só quer fazer o mais rápido possível. O mais rápido possível para garantir, porque eu sei que tem até 24 horas para sair o resultado. Mas você não sabe, e se for 48 horas? A gente não sabe o que pode acontecer. Tudo pode acontecer. Aí o caos começou, né? Aí já foi o primeiro caos, né? Foi. Assim, é o caos. O que aconteceu? Eu fui lá e cancelei a aula lá, né? Cancelei. Você cancelou à noite ou de manhã? Cancelei de manhã cedo, nem consegui dormir. Acordei 5 horas da manhã. Acordei não, estava acordada e mandei no grupo. Gente, eu não vou poder dar aula hoje. Por quê? Porque isso. Não vou entrar muito em detalhe essa parte, tá bom? Porque você já sabe como é que é as coisas. Sei. Não vamos entrar muito em detalhe sobre isso, não. Uhum. Vamos deixar quieto essa barra, né? Vamos só deixar falar por alto, não é isso? Tá. Bom, eu precisei cancelar para resolver toda essa documentação. Eu tinha que ir na prefeitura, pegar a guia do exame admissional e demissional. Eu tinha que ir lá. Tem esse trem, você tem que pegar uma guia para você ir lá. Você tem que ir na prefeitura, pegar uma guia do demissional, ir lá no exame demissional entregar a guia. Tem que ir lá de novo pegar a guia do admissional. Então, cheio de coisa para fazer, certo? Eu tive que cancelar essa aula, bom, enfim, para resolver essas coisas. Fazer exame de sangue na prefeitura, tudo mais. E eu avisei meus chefes, né, lógico. Eu tô tendo que ir lá porque eu fui nomeada. Então, quer dizer, na minha cabeça eu já estava no processo de demitida. Eu já tô demitida, certo? E nisso eu já mandei mensagem lá pro setor demissional, marca meu exame demissional aí, que eu fui nomeada, eu vou sair. Aí me responderam, seu exame demissional vai ser na sexta-feira, porque seu exame admissional seria segunda, né? Olha, bate e volte. Ou seja, gente, eu tive quarta, quinta e sexta, 3 dias para resolver tudo. Fazer exame de sangue, ir na prefeitura. Quem falava isso? É papo? Não sei. Ir na prefeitura trilhões de vezes resolver as coisas. Aí nesse índio, o que aconteceu? Aconteceu um pepino comigo lá. Engraçado se falar pepino. Aconteceu um probleminha lá por causa desse cancelamento. Vou olhar se tá gravando, porque agora me deu ânsia. Não, me deu. Pode ir, vai. Pode ir? Vai. Aí o que acontece? Você vê, até na sexta-feira, né? Até na sexta-feira minha cabeça estava certa que eu iria escolher a vaga que eu tava, certo? Não é isso, amor? Até na sexta-feira era certo. Isso. Mas teve o pepino lá, né? Um probleminha que deu e eu já comecei a ficar chorando por causa daquilo. Nossa, já comecei a ficar no chateamento. E aí o que aconteceu? Tanto é que na sexta-feira... não, agora que eu lembrei. O dia que deu pepino foi quarta? Foi na quarta de manhã. Na hora que eu cheguei em casa, você tava chorando, sem parar. Quarta à noite, quando você chegou do serviço. Que eu atrasei. O cara atrasou a chegar, você achou que eu tinha morrido na estrada. Ainda teve isso também. Foi, eu cheguei aqui, era às 6h40. Eu já tava ruim, chorando. Fiquei a tarde toda chorando, porque teve esse pepino, né, por causa disso. E aí você chegou, demorou. Então assim, cheguei minha cabeça tava a mil. Você demorando, um pepino lá, a nomeação rolando, entendeu? Enfim. Bom, enfim. Quando eu cheguei, você chorando aqui, eu já falei assim, ué, que é isso? Chorando horrores. Enfim, gente. Ela gosta mesmo, eu ainda pensei, nossa, gosta mesmo de mim, porque eu atrasei 20 minutos, ela tá chorando como se eu tivesse morrido. Enfim, né, amor? Aí fiz meu exame de sangue, ok, né? Correndo com a papelada, indo na prefeitura trilhões de vezes. Aí, na sexta-feira, quando eu disse... Não, calma, você não falou uma coisa, não. Foi por isso que eu te falei pra você mudar de UBS. Foi nesse dia. E você começou a falar. Eu cheguei, você falou que deu problema lá. Isso. Aí eu cheguei, te vi chorando, achei que você... Isso, no foi início mesmo. Eu falei assim, não, olha como é que ela me ama, ela é louca por mim. Chorando. Eu atrasei 5 minutos, ela tá chorando desse jeito. Aí fiquei todo satisfeito. E eu chorando. Mas na verdade você tava chorando pelo problema que deu lá no seu local de trabalho. Isso, desse problema eu comecei a chorar. Aí foi por isso que eu fiquei te falando, muda de local de trabalho. Isso, aí começou. Não fica mais aí nesse local de trabalho. Na quarta à noite, aí começou, né? Valeu, começou, você tem que sair. Aconteceu esse problema. Você tem que sair. A pessoa tá chorando desse jeito,
tem a chance de mudar e vai continuar nesse lugar, e muda. Isso, aí você começou a falar, você tem que sair, aproveita sua chance, você tem que sair. Foi. Tanto é que na sexta-feira, quando eu despedi do povo, eu ainda mandei mensagem pra fulana lá, e ainda falando, então até segunda, hein? Tipo assim, então assim, você vai continuar com a gente. Eu falei, vou lá escolher essa vaga. Tanto é que na sexta-feira eu falei, eu vou escolher essa vaga. Ainda você queria voltar de novo pro mesmo lugar. Isso, né? Na minha cabeça até sexta-feira. E eu lá te convencendo, muda, não fique nesse lugar, porque aconteceu esse problema com vocês, é chato. Isso. Vai para um outro lugar. Até que eu te falei, só Deus falou comigo, pra você mudar de lugar. Foi isso mesmo. Ainda te falei, Deus falou comigo pra você mudar de lugar. Mas deixa eu falar agora. Aí o que aconteceu, amor? Liga? Não, obrigado. Aí o que aconteceu? Na sexta-feira ainda, era certo que eu ia escolher a mesma vaga, gente, era certo. Tanto é que eu falei lá, o pessoal dando tchau pra mim, você vai escolher nossa vaga. Eu falei, com certeza. Aí o que aconteceu? Então vamos lá, gente, agora é o testemunho de Deus, né? O meu é que Deus falou comigo que era pra você mudar de vaga. Aí eu fiquei tentando pôr em mim que eu tinha que mudar. Tentando te mostrar que você tinha que mudar. E eu comecei a conversar com a pessoa que estava ocupando outra vaga, só que já tinha saído. Não é isso? Um ex-professor da outra vaga. E ele falando só coisa ruim. Entendi. O cara que estava lá na vaga, que Deus falou para mim te falar para você ir. Isso. Você não ficou satisfeita com o que eu te disse. Comecei a mandar mensagem você pra ele. Você deve ter pensado assim, esse cara aí falando que Deus falou com ele. Eu vou ver com o outro que estava trabalhando lá, ele que vai me dizer. Isso. O que tem é esse certo. Testemunho mesmo. Não é Deus, não. Nem o Alisson. O Alisson não sabe de nada. Quem vai me dizer é ele. Deixa eu ligar para ele. Isso. Aí beleza. Aí fui lá, mandando mensagem pra ele, e ele, não, fica quietinho onde você tá, e não sei o quê. Enfim, falou de tudo pra eu não escolher. Falou que a vaga lá era horrível, que não era pra você ir pra lá. Falou isso. Resumidamente. Enfim, aí o que aconteceu? Pra não ofender ninguém. E eu gente, olha pra você ver, segunda-feira eu escolheria a vaga. Na sexta-feira e sábado eu tava assim, dormindo mal, na dúvida. E não me deixando dormir. Tinha uns 5 dias que eu não dormia, porque você dorme mal. Ontem você acordou 3 horas da manhã, eu não pude dormir nada, acordado. E eu na dúvida, morrendo de medo, e se eu escolher errado, mas eu já tava em um, já sei, e aí, o que eu faço? Eu vou conviver com esse pepino? E esse pepino que eu tenho aqui, vou conviver com esse pepino, como é que vai ser e tudo mais. E você falando na minha cabeça, você tem que mudar. Isso. E o outro, não muda. Depois eu até arrependi de ter falado isso. O arrependimento. Calma, amor, vou chegar lá. Não, mas eu tenho que falar a minha versão. Eu arrependi de ter falado. Calma. Aí o outro só falando, não, vem pra cá não. Aí o que aconteceu? Fica quietinho. Fica quietinho. Ele falou desse jeito. Fica quietinho. Ele falou desse jeito assim, fica quietinho onde você tá. Aí beleza. Eu não satisfeita, fomos lá no local para ver com meus próprios olhos. Fomos lá no sábado. Você falou que o terreno era ruim, que era inclinado. Falou um monte de defeito. 150 mil defeitos, que era horrível. Falou um tanto de defeito. Aí fomos lá. Era horrível. Não vi nada demais, uma pequena inclinação. O povo parecia reclama. Do jeito que ele falou, era um penhasco, né? Isso. Não, que eles vão ter que fazer atividade física num penhasco. Isso. Que é tão ruim que é um penhasco, eu tenho que fazer com corda. Nossa, amor. Do jeito que ele estava dizendo, né? Bom, enfim, aí fomos lá, né? Eu olhei e falei, não é nada demais, não. E eu naquela dúvida, naquele desespero, porque segunda-feira eu ia escolher, quer saber, eu vou fazer um teste com Deus. Então, já que eu tô na dúvida. Ainda você fez esse teste igual o Gideão fez. Vou fazer um teste com Deus. O Alisson falou que é de Deus, eu sair fora. Daí pra outra. Que ele se arrepiou. O outro falou, não, fica quietinho onde você tava. E eu naquela. E eu com pepino, que eu não queria encontrar o pepino de novo na minha vida, né? O que eu falei? Deus vai dar a resposta. E eu fiz uma prova com Deus. Qual foi a prova que eu fiz com Deus? Olha, Deus. Que eu fiz, eu e Deus, assim, Deus. Aí depois eu te contei. Eu não lembro mais. Falei, Deus, tá aqui, ó, diante do Senhor aqui, diante do Alisson, tá todo mundo aqui, eu e Deus, Senhor.
se for para eu mudar, porque na verdade eu fiquei em terceiro lugar, certo? Em terceiro. Mas só que na verdade eles ainda puxaram o PCD na minha frente. Então na verdade eu fui para a quarta. PCD. Isso, entendeu? PCD é o quê? Portador de condições de especiais. Vai falando que eu vou olhando. Vai ficar? Vai falando, mano. Continua. Vou falando. Bom, aí o que eu pensei? Vou fazer uma prova com Deus. Se eu fosse a primeira colocada, nem precisaria fazer essa prova. Ou precisaria, sei lá também, né? Às vezes é. Ah, lembrei da sua prova, agora lembrei. O que eu falei com Deus? Olha, você falou que se... Deixa eu falar, calma. Mas eu lembrei. Deixa eu falar. Tinha 3 pessoas na minha frente. Tem chance dessas 3 pessoas pegar qualquer vaga, não tem? Tem. Elas poderiam pegar a vaga que eu tava, a vaga que eu estava olhando. Não é isso que você falou pra eu pegar, não foi? Foi. Então o que eu pensei? Tá com raiva? Não. Tá o quê? Tô normal, não sou você. Ah, tá. Quem ia ficar com raiva se fizesse isso com a pessoa era você. Várias vezes eu fiz isso, você ficou? Mas dessa vez não. Aí o que eu fiz a prova com Deus? Deus, se for pra eu pegar a vaga que o Alisson tá falando que é pra eu pegar, ela vai estar lá. Certo? Se for pra vaga que eu estiver, vai estar só a vaga que eu tiver. Que eu tava, né? Se for para eu pegar a vaga do Alisson que ele tá falando, vai ter até que eu tava antes, mas vai estar aqui. Entendeu? Tô explicando? Explica aí, amor. Você falou, se essa vaga for minha, vai estar as 2 lá para eu escolher. Tipo assim, vai chegar a sua vez e vai estar as 2. É o que eu entendi. Isso. Se for para eu escolher o que o Alisson tá falando para eu escolher, vai ter as 2 lá. Vai ter as 2, a opção. A opção. De você ficar onde você estava ou ir para onde Deus estava falando comigo para você ir. Isso, porque se não fosse, estaria só a vaga que eu queria, antiga, né? Ia estar só uma, né? Ia estar só uma, exatamente. Que era a que você queria, né? Que era a que eu queria, porque a minha dúvida era o quê? Fico onde eu tô ou saio fora? Porque se ficasse, você ia ter que viver com um pepino lá que acontecia. Se saísse fora, você ia pro desconhecido. Isso. Onde que você ligou lá para aquele cara que trabalhou lá, que disse que era uma droga, ruim. Que era horrível. É ruim, tudo é ruim, não presta, não vai, fica quietinha. Ou você escuta seu marido e o que Deus falou para ele, o seu marido é doido, não tá entendendo nada. E quem é o certo é o cara que estava lá, que falou que é tudo horrível, ou você fica lá na sua vaga com o seu pepino. Mais ou menos assim, né? Isso, explicou direitinho. Bom, aí o que aconteceu, gente? Aí chegou o dia da escolha. Chegou segunda-feira e ainda por cima, eu estava em 4º lugar, não é? Para escolher. As 2 que estavam na minha frente não foram na mesma hora. Elas só foram levar o exame admissional e foram fazer outras coisas. Já disseram que não ia tomar posse. Tinha que trabalhar, sei lá. Não quiseram tomar posse. Não quiseram, porque você faz o seu exame admissional, você não tem que ir lá tomar posse na mesma hora. Você tem 30 dias para tomar posse. Tomar posse é escolher a vaga. Isso. E assinar o termo de posse. Quando eu cheguei lá, só o primeiro colocado que foi e eu, que era a 4ª. Que na verdade agora eu fiquei aqui, segunda, né? Você ficou segunda. Fiquei em segundo lugar, na verdade. Era o que você queria, ficar segunda. Era o que eu queria. Cheguei lá, gente, quais as vagas que estavam lá? As 2. As 2. As 2 Ou vagas. seja, Deus te provou, o acordo que você fez com Deus aconteceu. Porque o primeiro colocado poderia ter escolhido qualquer das 2. Beleza, mas vamos lá, vamos pensar aqui. Deus falou comigo. Para você escolher a vaga, a outra. Você fez o teste com Deus. O teste que você fez com Deus estava lá. Se eram as 2, ou seja, você escolher a outra. As 2 vezes que Deus falou comigo, com você, era aquela vaga. Era. Foi isso? Foi. E aí, continua. Então vamos continuar então. Que vai chegar na minha... Nessa hora? Na hora de me regozijar. Tá. Você pode até mostrar meu desenho pro seu regozijo, né? Bom, gente, porque na verdade, por mais que a gente tenha um pepino, tem outras coisas boas. Um local não é só o pepino, não é isso? Você fica com aquele coração apertado, não é?
Você fica se acostumada, você se esforçou, porque eu me esforcei para criar os grupos. E na minha cabeça, tipo assim, poxa, eu escolhi a outra, né? Escolhi a que o Alisson falou para escolher, que Deus falou. E fiquei... No fim, você chegou lá e escolheu a outra vaga. A outra que o cara detonou. Você saiu do lugar onde você estava e foi pro lugar que o cara... Detonou. Ele detonou com D. De detonar tudo. Tudo era horrível. Isso. Mesmo assim, você foi. Ou seja, você acabou seguindo o que Deus falou para você e o que Deus falou para mim. Isso. No fim, você fez o que Deus quis. Né? Foi. Que eu não ouvi o cara. Posso falar uma coisa aqui? No fundo, você teve méritos. Você decidiu. Porque mesmo às vezes Deus mostrou a verdade lá, eu poderia, não vou fazer o que eu quero, sei lá. Você obedeceu a Deus, né? Eu fiz uma prova com Deus. Deus, eu não sei escolher. Qual que vai ser melhor pra mim, Deus? O Senhor sabe. Ele pôs lá na minha bandeja os dois. Vamos pensar assim. Aí você teve bem coragem, porque mesmo o cara detonando o lugar, você escolheu ainda a coisa lá, né? Isso é mesmo. Foi bem corajosa. Lá, agora vamos para a segunda parte. Segunda parte da história. Parte da história. Bom, a gente vai para um local diferente e aí é tudo diferente, é óbvio. Qualquer UBS, gente, vocês podem ir trabalhar em qualquer... Se eu mudar para outra, vai ser outra totalmente diferente. Eu aprendi isso, eu tenho certeza que é assim. Porque são pessoas diferentes, a estrutura física é diferente, os horários, tudo é diferente. São outros gerentes, outros funcionários, então não tem como você querer que seja a mesma coisa. Não para você. E na verdade, além do pepino que eu tava, eu ficava rodando em 3 UBS. 3. E agora eu rodo em 2. Então isso também pesou. Você ficava falando muito pra mim, não, vai pra 2 que é melhor. Porque como Deus tinha me falado a coisa que você tinha que ir pra outra, eu comecei a usar tudo quanto é tipo de artifício que eu tinha na minha mente pra te mandar pra lá. Isso. Bom, aí beleza. Fiquei uns 10 dias aí esperando entrar em exercício e entrei segunda-feira. Já começou o baque, no primeiro dia. Foi. Primeiro dia, a minha chefe lá, não vou nem falar nome, nada, já mudou meu horário de serviço. Nossa, aí eu comecei a ouvir. Pronto. Aí já começou o baque. É culpa sua, tudo é culpa sua. Seu sofrimento da minha vida. Eu falei, pronto, pra que eu fui falar, gente? Gente, olha... Pra que eu fui dizer isso? Pra mim, assim, eu sou uma pessoa, talvez eu seja um pouco autista. Eu me acostumo, pode falar aí, amor, a gente almoça no mesmo lugar, a gente toma sorvete no mesmo lugar quando eu gosto. Hoje eu tenho que tomar meu sorvete lá na dona. Eu sou uma pessoa assim, eu me acostumo com uma coisa e só quero aquela coisa. A dona é uma que tem aqui perto, ela faz sorvete caseiro, natural. Isso. Aí, como eu estava acostumada, mesmo lá, o meu horário era de 7 às 4, certo? Você vê, eu fiquei 7 meses, 7 às 4. A primeira coisa que eu chego, eles mudam meu horário de 8 às 5. Parece uma coisa boba? Parece, mas pra mim foi um baque. Por quê? Porque eu já estava acostumada com a minha vidinha de 7 às 4. Isso, mudou seu horário, mas aí tá lá na sua cabeça o cara falando. É horrível. Isso. Não presta. Isso. Aí você esqueceu. O acordo que você fez com Deus, que Deus falou comigo. Você esqueceu, mas o cara você ficou ouvindo. Fiquei. Não vale nada, uma bosta. Isso. Aí você ficava falando comigo assim. Ele tava certo. Você tava errado. O meu amigo que tava certo. Pra que eu fui dar ouvido pra você? Aí você ficava repetindo isso aí igual uma vitrola estragada. Chorando. Não dormia. Não comia. Aí entrou em desespero, falou pra sua mãe, foi ligando pra um monte de gente, ligando, desesperada, falando que é horrível, que não vai dar conta, tentou trocar, tentou fazer de tudo quanto é formas e falando que tudo era culpa minha. Bom, enfim, aí teve esse primeiro baque. Aí eu lembro que eu falei assim, não é mesmo, a culpa é minha, pra que eu fui dar minha opinião? Tadinho. Eu até falei assim, não, nunca mais dou opinião de nada. Ô amor, a gente aprende com as coisas, né? Aí o que aconteceu? Foi uma semana pra mim de desespero, até escrevi no meu diário ali. Foi? Foi, eu fiquei chorando, o dia inteiro dava vontade de chorar, chorei no serviço, chorei até pra outra chefe lá, na frente dela. Até pra outra chefe? Chorei. E ela, não
você vai gostar, não sei o quê. Chorei e tentei arrumar um esquema de tripla troca pra tentar voltar onde eu tava. Gente, foi um trem assim. Liguei pro cara, o outro cara não tinha tomado posse ainda, porque você só pode trocar se você não tomou posse. Continua. Tá. Tentei trocar. A minha salvação foi o quê? Você só pode trocar depois de 1 ano que você entrou em exercício. Senão eu já teria voltado pro pepino, né? Enfim, gente, o que eu quero falar aqui? Eu fiquei uma semana chorando, xingando o Alisson, arrependida e não sei o quê. Tô arrependida, tomei a decisão errada, fui te ouvir, tá vendo? Fui lá, falei com minha mãe. Sabe o que minha mãe falou? Você fez certo, você ouviu seu marido. Olha pra você ver que minha mãe falou, gente. Sogra boa. Falei, mãe, o outro fulano falou. Sogra boa. O outro fulano falou que ia ser ruim. Fui ouvir o Alisson, falei, não, você fez certo de ouvir seu marido. Olha. Falei, tá bom, mãe, eu sei, mãe. Eu sei que assim, eu fiquei acho que 1 mês. Vamos pôr, 30 dias passando pelo processo de adaptação. Te xingando, chorando. E até xinguei a Deus. Xingar a Deus não, assim, pô, Deus, por que você tá fazendo eu passar por isso? Você questionou a Deus. Por que o senhor me abandonou? Teve um dia que eu chorei à noite, falei, o senhor me abandonou, Deus. Foi desse jeito, gente, o tamanho do desespero. Falei, o senhor me abandonou, né, Deus? O senhor me abandonou. Enfim. Tá falando aí que eu vou ver. O que aconteceu, gente? O que eu quero falar com essa história? Tá bem enrolamento aí, né? Ainda tem gravação? O que eu quero dizer pra vocês aí? Não, tá boa, só 30 minutos. O que a gente pode aprender? O que eu posso falar, né, amor? Não, você não falou o desfecho. Vou falar o desfecho. Bom, eu entrei lá dia 3 de fevereiro. Você decora as datas assim? Então eu falei a nomeação errada. Falei dia 21 de fevereiro, mas não foi dia 21 de janeiro. Foi 21 de janeiro que foi a nomeação. Dia 27 de janeiro foi o termo de posse. E dia 3 de fevereiro eu entrei em exercício, no meu novo local de trabalho. Que eu comecei a chorar até, né? Você não conseguiu nem ficar feliz em tomar posse do seu concurso público. Não consegui ficar feliz, Você conseguiu transformar isso numa coisa horrível. Fiquei chorando e arrependida e não sei o quê. E só pensava nisso, minha obsessão. Ficava colocando na balança, por que eu saí, lá era assim, igual os hebreus, lá eu comia cebola, comia batata, comia, sei lá, como é que é, né? É isso mesmo. Quando os hebreus quando saíram do Egito e ficaram livres. Por que eu saí de lá tinha cebola, não sei o quê. Eu tava assim, por que eu saí de lá tinha cebola. Mas você pode ter certeza. Lá tinha cebola. Você me xingou 1 mês direto e não teve nenhum segundo que eu questionei Deus. A única coisa que eu falei foi, eu não deveria ter falado nada. Mas aí eu tava questionando a mim mesmo, mas a Deus eu não questionei, não. E eu fiquei pensando assim, vou começar do zero. Eu custei montar os grupos, tô dando os grupos pra ele de mão beijada, pro cara que ficou no meu lugar. Você começou com esse negócio de grupo mesmo, eu fui falar pra você, Emília. Você faz de novo. Se você fez uma vez, você consegue fazer de novo. É que eu você tava tem mal, capacidade gente. de fazer. Quando você tá assim, ruim, você não consegue enxergar depois da montanha, não é isso? Você só vê a montanha na sua frente. Você não sabe que se você subir a montanha e vai ter uma terra prometida, um vale. Você não tá vendo, né? E eu fui lá. Eu ia trabalhando assim, gente, triste. E tipo assim, minha cabeça ficava assim, aqui não tem remédio, remediado está. Vamos empurrando. Quem sabe daqui a 1 ano eu troco. Ainda tava com a ideia de trocar. Você falava que ia trocar. Você tava tão... Daqui a 1 ano eu troco. Tão fixada nisso que você tava pensando daqui a 1 ano trocar. Daqui a 1 ano eu volto pro meu pepino lá. O outro cara era de outra cidade, sei lá o quê. Quem sabe ele desiste. Olha só a minha ideia. Tentei fazer aquela troca tripla. Enfim, gente, foi um Deus nos acuda. Chorei, fiquei triste, empurrando com a barriga. E mas vai agora que eu vou ter que fechar. Vou ter que fechar. Vai fazer um barulhão aí. Gente, tem 2 meses que eu estou no meu novo local de trabalho. Certo? Tem 2 meses, né, Alisson? Isso. O que eu posso, resumindo a conversa, o que eu posso falar para as pessoas? Resumindo, gente, eu cheguei num momento que eu confirmei, eu falei para Deus,
Eu até falei pra você, não foi? Não lembro. Deus, eu tava certo. O Alisson tava certo. Aí você chegou, eu lembro Cheguei nessa disso. conclusão. Você chegou e falou assim, você tava certo. Aí eu falei assim, eu não sabia de nada, eu só te falei aquilo que Deus falou comigo. Ou seja, aqui. Deus que tava certo. Olha aqui esse desenho, dá pra ver? Coloca aqui. Dá pra ver esse desenho? Foi a aluninha dela que fez. Foi minha aluninha que levou pra mim assim, ontem. Deus sabe que eu não ligo muito pra coisas materiais, sabe? Mas um desenho desse aqui eu ligo, viu? Eles fizeram um dia pra mim um desenho, ela, o Davi e o Yuri. Aquilo eu gostei tanto. O que eu posso falar agora, gente? Imagina só essa menina aqui pra fazer um desenho desse. Ela tem que decorar as feições dela, decorar a roupa. Meu tênis. Ela tem que chegar na casa dela e tá pensando na Emília. Não é bonito uma coisa dessa? Eu acho bem lindo. Essa roupa aqui é a roupa que eu fui, acho que um dia. Meu tênis é desse jeito, dessa cor, né? Roxo, Essa menina que desenhou, ela chama Sofia, ela tem 8 anos. É que eu dou aula de ginástica não, de brincadeiras para as crianças lá no UBS. Ela dá para criança, para idoso. Isso. O que eu posso falar hoje da minha experiência, que eu tô aqui para desabafar nesse podcast? Às vezes, gente, a gente não sabe o novo, né, amor? Não sabemos o que tem no futuro. Às vezes a gente se acostuma com uma coisa e acha que é o bom. Aí você se prende, você se apega. E não sabe que tem o outro que talvez pode ser melhor. Se agora, vamos supor que não tem o decreto lá, que tem que esperar um ano para trocar. Vamos supor que acabou o decreto hoje. Você perguntar para mim, você voltaria onde você estava? Pergunta para mim. Você voltaria para onde você estava, que você ficou tão triste de ter trocado naquela época? Não volto, gente. Agora eu tô amando onde eu tô. Não troco, não saio. Se Deus quiser, vou ficar lá. Lá teve a sua hortinha que você plantou. Foi. Você tá Olha, gostando. vou até mandar as fotos pra você pôr aí, tá? Dos meus grupos. Lá teve o pessoal da sua UBS lá que você fala que você faz a oração todo dia de manhã. É mesmo, tinha oração. Lá tem sua chefe lá que diz que organiza o seu negócio todo. Isso. Te apoia no seu serviço. A outra que é boazinha. Ficou toda boazinha comigo. Lá tem o pessoal que é mais carente, que tem menos condição financeira. Isso. São mais humildes. São Na verdade, carinhosos. eles amam o que você está fazendo por eles. Isso, entendeu? Eu sinto mais valorizada. É o que você queria, ser valorizada. Era o que eu queria. Eu me sinto mais valorizada, me sinto mais feliz, me sinto mais realizada. Não estou falando que onde eu estava... A sua equipe que estava lá foi toda os seus... Minha equipe multi... Não, sua equipezinha do meu horário... Tudo te seguiu pra lá. Foi mesmo. As alunas que pagavam com você naquele outro horário lá, tudo foram onde eu tô. Tem aquela amiguinha sua lá que tá trazendo lanchinho pra você todo dia. Ivone. Que ela faz o lanchinho igual se fosse pra filha dela. Isso, a Ivone leva lanchinho pra mim. A minha equipe multi, vocês têm até um vídeo aí que eu tô regaçando. É uma equipe multi toda do concurso, toda nova. Entendeu? Eu tô super interagindo com elas. Não tenho problema com nenhuma delas, entendeu? Não tenho que fazer mural, igual eu falei no vídeo aí. Pode pôr até o vídeo aí. Não tem que ficar brigando por causa de mural, não tem que fazer mural. Assim, eu trabalho bem tranquila. É um probleminha ou outro. Tem normal. Problema? Tem. Mas se for analisar tudo que você tá vivendo lá, você tá bem feliz. Sabe qual que é o problema que tem lá? Essa que eu tô, por exemplo? A mais perto aqui de casa, que aparece escorpião de vez em quando lá. Que eu fiquei morrendo de medo. Põe uma galinha lá. E assim, eu me sinto mais feliz, mais realizada. São pessoas mais humildes. Não tô falando que você não ser humilde é ruim. Não tô dizendo isso. Mas às vezes a pessoa que é carente... Gosta mais, né? A pessoa que é carente, ela vai te valorizar mais, entendeu? E assim, hoje eu falo, gente, eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por Ele ter feito isso que Ele fez comigo. Te avisou. Me avisou. Porque talvez agora eu estaria arrependida de não ter trocado. Sabe? Poderia ser o contrário.
Eu me arrependi no início porque eu não sabia. Eu consegui fazer todos os grupos, tudo de novo. Tudo. Comecei do zero. Eu acho que Os meus grupos estão bombando. essa gerente sua aí te ajudou, não foi? Me ajudou. Ela é cooperativa, né? Vou participar de um tanto de coisa legal que estão me convidando. Ah, e teve o seu... Teve o Dia da Mulher. Seu novembro colorido? Não, dezembro colorido. O dezembro colorido que eu fiz do ano passado, gente. Tinha hoje autista, tem cadeirante, isso, cego. Que foi o mural que eu fiz. Hoje eu tenho essas pessoas reais. Aluninha e eu tô amando, sabe? Eu tenho todo tipo de aluno hoje, graças a Deus. Hoje você é um fala aprendizado que pra tem mim. A cega faltou, você falou que sentiu falta dela, que você sente muito amor por ela. Isso, e sinto muito amor por meus alunos. Eu tenho aluno obeso, eu tenho aluno cadeirante, todos esses aí, autista. Eu tenho aluno com surdez, com cegueira. Eu tenho aluno com demência, com déficit mental. Então, assim, eu tô amando todas essas pessoas. Deus me deu uma oportunidade. E eu tô super feliz mesmo. Tem dificuldade, como todo lugar tem? Tem. Mas assim, eu posso falar assim, gente, às vezes a gente acha que fez uma escolha errada, mas Deus vai mostrar lá na frente que foi o certo. Então acontece um desastre, você acha que... Isso, às vezes acontece um desastre. Vai acontecer algo segundo horrível. Tempo da prorrogação para você mudar de rota. Isso. Eu mudei de rota no segundo tempo da prorrogação, Porque gente. se não acontecesse o pepino lá... Eu estaria lá até hoje, não mudaria. Lá até hoje. Então, talvez essas pessoas que precisam de mim hoje lá, não é? Talvez elas estão sentindo falta, né? Não, não tô falando que as outras não gostavam. Talvez as outras pessoas lá... Começaram a perceber também, foi uma coisa boa. Estão sentindo falta da sua alegria, da sua diversão, da sua aula toda... Tudo é bom. Diferente, né? Talvez foi bom para elas verem também meu valor. Seu valor, né? É isso. É isso, pessoal. Então fica aí o recado. Meu podcast. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você acha que essa mensagem é importante, pode dizer. E só para fechar aqui o tema, né, do assunto é o quê? Todas as coisas cooperam para o seu bem e Deus sabe o que é melhor para a gente. Claro. Deus sabia o que era melhor para mim. Ele sabe. Se você tiver humildade de perguntar a Ele e fé para acreditar no que Ele está falando e seguir, porque ela teve que ter fé, porque ela foi contra o amigo dela lá que falou que era horrível. No fundo você teve fé, mas você me xingou meses depois. Mas teve. Então você tem que ter humildade para perguntar a Deus e fé para seguir e acreditar no que Ele está te dizendo. Nossa, eu fiquei com muita raiva de você, eu ficava te xingando. Pra que eu fui ouvir Ele, meu Deus? Nossa, eu nunca fui tão odiado assim. Se você acha que essa mensagem é importante, vai abençoar alguém, compartilhe, porque a força máxima do YouTube é o compartilhamento. Indo para a nossa frase final, dizemos todos os nossos vídeos e nós estaremos juntos, como uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. Valeu, galera. Lembrando, Deus sabe muito mais das coisas da vida do que nós mesmos. Se você tiver a humildade de se conectar com Ele e a fé de acreditar que Ele pode falar com você, não importa o lugar que você esteja, e segui-lo fielmente, eu tenho certeza que você encontrará um lugar muito, muito feliz. É isso, é tchau, porque tchau é tchau. 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 Tchau, galera. Tirar foto? Vamos no... Quantos minutos?